Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, 4 de fevereiro, e eu estou trazendo mais uma edição do Desenve Notícias, aí já um pouco adiantado na hora, em função de outras atividades que eu tive que resolver hoje, tanto no canal quanto no meu trabalho diário, para comentar, não deixar de ter um Desenve Notícias hoje, porque nunca foi tão explícito, tal como hoje apareceu num artigo do economista-chefe do Banco Itaú. Então vamos ver de quem a gente vai falar. No economista-chefe do Banco Itaú me publica um artigo nesta data no jornal Valor Econômico, fazendo o que eu chamo de militância do juro alto. Explicitamente pediu, reivindicou, disse que será obrigatório, que o Banco Central tem que elevar os juros a 5% até o fim do ano, o que não faz nenhum sentido. E aí a exploração dessa contradição é o que será o tema do nosso Desenve Notícias de hoje. Antes de entrar no conteúdo da nossa discussão, queria pedir para você deixar o like aí no vídeo, não se esqueça disso. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. É importante que você faça essas duas coisas para ajudar a dar mais visibilidade nos vídeos, não é verdade? Bom, eu no Desenve Notícias faço muito essa associação comparativa entre aquilo que os porta-vozes do sistema bancário financeiro dizem através da mídia brasileira, quando o assunto nas editorias de economia, e essa agenda ultraliberal, a agenda ortodoxa, a agenda macroeconômica que restringe as possibilidades de crescimento brasileiro. Então, como eu já denunciei outras vezes aqui nesse espaço, existe uma tentativa que vinha sendo colocada de maneira mais insinuativa por parte dos agentes financeiros grandes, no sentido de expressarem descontentamento com o juro muito baixo. A taxa de juros básica do Brasil hoje está no patamar de 2%, que é onde ela tem que estar. E aí esses caras, eles expressam descontentamento em relação a isso. E o motivo é muito óbvio. Eles, naturalmente, vivem de fazer aplicações financeiras, tanto para si próprios, para o patrimônio das próprias empresas financeiras, como a título de ganhar comissão para terceiros. Todo esse esquema, toda essa sistemática pela qual o capital se reproduz sem passar pela produção, apenas dentro da especulação, se vê ameaçada a partir do momento em que você tem um panorama de pagamento de juros baixo demais para os critérios deles. O capital passa a se desincentivar da especulação e passa a ser incentivado a entrar na produção. E os juros estão muito baixos em função do fato evidente de que a economia brasileira perdeu completamente a sua força, a sua vitalidade. A economia brasileira hoje é um patins vagaroso, inercial, que não consegue dar passos, ele apenas vai escorregando para frente. Na verdade, é como se fosse um skate que ninguém desce o impulso. Ele apenas vai inercialmente para frente ali de acordo com a massa que ainda lhe resta na energia do movimento. Não tem recuperação. Então a demanda caiu muito e ela continua apenas naquele patamar de sobrevivência. Dado isto, evidentemente o Banco Central foi trazendo a taxa para baixo, porque é a tarefa dele, numa situação como essa, trazer a taxa para baixo, para facilitar a tomada de crédito, os investimentos, a tomada de empréstimos e estimular o movimento da economia. E os agentes financeiros, evidentemente, detestam isso. E por que eles detestam? Porque eles vivem de reprodução improdutiva do capital através de títulos financeiros, a maior parte dos quais títulos de dívida pública, títulos emitidos pelo governo brasileiro para o mercado para arrecadar fundos imediatamente e rolar a dívida pública. Ora, se o estoque de dívida pública está a um custo muito baixo, e ele está, significa que então a banca, ou seja, como a gente chama informalmente todos esses agentes financeiros que vivem da dívida pública, estão ganhando muito pouco. E aí, evidentemente, eles começaram, já desde o final do ano passado, uma militância do juro alto. Já começaram a reivindicar através da imprensa, mandar recados dizendo, queremos juros mais altos, queremos assim, queremos assado. E isso vem sempre associado com uma argumentação falaciosa
de que nós temos restrições fiscais, de que nós temos perigos inflacionários, quando a realidade mostra a situação um pouco diferente. Eu sei que eles martelaram por anos e anos na cabeça de todos que quando existe déficit fiscal é restrição orçamentária mais adiante, que quando existe gastos públicos em excesso é necessidade de contenção para evitar a inflação. Eu sei que tudo isso foi muito martelado na cabeça das pessoas, porém, na prática, não é o que se verifica. O déficit fiscal e as emissões de liquidez ao mercado causam processos inflacionários sob certas circunstâncias, certamente não na circunstância de uma demanda tão reprimida como é a brasileira nesse momento, correto? Então, a verdade, e com relação ao espaço fiscal, ao espaço de manobra para fazer políticas que mobilizem a economia, ficou provado no ano de 2020 que ele existe. Ele existe. O déficit público brasileiro nunca foi tão grande e nem por isso abriu-se um buraco no chão e nós não caímos dentro dele. Então aí, quer dizer, a nossa inflação nesse momento, aquela que tem a ver com demanda está muito baixa. Aquela que tem a ver com custo, atenção para isso, aquela que tem a ver com custo está um pouco mais alta pelo fato de que são custos associados à moeda estrangeira, associados ao câmbio, que teve uma desvalorização muito grande. Então o economista-chefe do Itaú faz um diagnóstico no seu artigo, que aliás eu vou deixar o link aberto aqui para vocês aqui embaixo, ele faz um diagnóstico até correto, ele percebe, ele é honesto no sentido de dizer que a depreciação cambial é a principal razão da inflação pontual que nós vivemos. Porém, ele é tendencioso a partir do momento em que ele conclui nisso a necessidade de fazer uma subida de juros. E ele, obviamente, omite o seu interesse nisso. Omite o seu interesse. O interesse qual é? Bom, o interesse de fazer o rendimento das aplicações financeiras que eles vendem aos seus clientes e que eles fazem a título próprio renderem mais. Então, quando ele pede Selic a 5% no final de 2021, que é uma insanidade, seria mais do que duplicar a Selic num ano em que nós já temos praticamente pelo menos metade do ano já com recessão contratada, é uma insanidade, na é verdade, e que apenas uma boa gestão do Banco Central, se for feita tecnicamente, como vem sendo feita tecnicamente nos últimos anos, ela será capaz de dizer não a essa tentativa, mais uma tentativa de chantagem dos agentes e operadores financeiros em cima da economia real brasileira. Então tá aí, e só uma última nota em relação a esse artigo, que é assim, quase que o manifesto declarado da militância do juro alto, é dizer o seguinte: o nome do artigo é muito estranho, ele se chama reinflação, que é um termo que pessoalmente eu nunca tinha visto. Se alguém aí tiver mais conhecimento de economia, por favor, me elucide, eu não conheço esse termo. Inflação é inflação, reinflação não se sabe bem o que é. Bom, eu pelo menos não sei, confesso. E aí, essa argumentação, que pelo menos no debate brasileiro é relativamente nova, está sendo usada para fazer o que eu estou chamando de militância do juro alto, que é evidentemente algo que só serve aos interesses desses próprios agentes financeiros e operadores que estão colocando essa argumentação aí falaciosa, inoportuna, intempestiva e que eu espero que não vá para lugar nenhum. Gente, esse foi o Desenho de Notícias de hoje. Se inscreve aí na Revolução Industrial Brasileira. Amanhã tem mais. Um abraço, até mais.